Por que tudo isso, né? Porque muitas vezes a palavra de Deus, que é para nos orientar, nos ensinar, ela passa ao largo de nós, e a gente não entende que essa palavra é feita para nós, hoje. Então, quando a gente lê em Eclesiástico, você imagina quando ele fala assim, São Bernardo diz que se a gente guardar os mandamentos irão nos guardar. Em Eclesiástico 15, Deus fala assim, Ele coloca diante de cada um de nós a água e o fogo. Você estende a mão para onde você quiser. Você precisa pôr a mão na água para saber que ela é fria. Precisa colocar a mão no fogo para saber que queima? Não. Mas nós temos uma coisa que se chama liberdade. Só um Deus como esse poderia nos dar a liberdade, né? Que Ele diz aqui, mas para o que quiseres estenderás tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte, e vai te ser dado o que você escolher. É tão simples e tão pesado, porque isso é para nós, hoje. Ele fala, tem uma coisa aqui que é impressionante. Deus vê tudo, mas Ele tinha uma frase que me faz pensar. A ninguém Ele deu licença para pecar. A ninguém. E eu fico pensando o quanto que a gente se importa pouco com isso. O quanto que o pecado não nos incomoda. O quanto que a gente não presta atenção que se isso de verdade, quando eu peco, eu expulso Deus da minha vida. Porque dentro de mim não pode habitar Deus e o pecado. Se eu faço a opção pelo pecado, eu estou dando as costas para Deus. E Ele vai embora. Por isso que a gente quebra a relação. Por isso que a gente precisa da confissão para voltar. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não presta atenção que a nossa vida espiritual, ela é real. Aqui a gente não vê, mas deve ter muito mais, o que deve ter a nível espiritual aqui, muito mais do que eu estou vendo vocês. Só que a gente não vê. Né? A gente não tem ideia de quantos anjos devem estar por aqui, a presença do Senhor. A gente não vê, mas estão. Né? Então a gente realmente não se envolve com a nossa vida espiritual. A única certeza que a gente tem é que veio dele, caminhamos com ele e voltamos para ele, mas a gente não pensa nisso não. A morte é só para o desavisado, do vizinho ou qualquer outro, mas eu imagino. Então, se a gente preocupasse de verdade, entender o que é ser cristão, é ser um outro Cristo. Vocês imaginam a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos, é porque o povo olhava para eles e identificaram eles com Jesus. E hoje, quando olhar para nós, identifica a gente com o quê? Aonde que nós fazemos diferença? Eu penso nisso de verdade, assim, eu acho que ser cristão é um caminho muito difícil, que a gente não consegue nada se não for pela graça. Tudo nós precisamos da graça de Deus, porque o pecado, ele é uma delícia. Você acha que o pecado ia ser ruim? Se fosse ruim, estava fácil, já estava resolvido, ninguém queria. Mas o pecado, ele é encantador e sedutor. Ele é doce no início para amargar depois. Mas no início ele é docinho para te chamar. Depois, ele amarga como um fel. Mas a opção é, nossa, todo mundo já escutou tudo que você escutou, que eu escutei. Mas a decisão de mudança é quem? É nossa. Nós temos que começar a levar a nossa vida de cristão a sério. E de fazer as coisas por causa dele, por ele, porque eu sou cristã, eu quero que de verdade a minha vida seja transformada. De verdade, nós temos que fazer um caminho para sermos santos. A nossa tristeza, deveríamos chorar de não sermos santos. Santo no sentido de viver exclusivamente a vontade do meu Pai. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Eu era uma menina largada no mundo, que ele foi lá, buscou, criou, educou, me colocou igual o filho de rei, me deu tudo que um filho de rei tem, me colocou em casa, adotou, deu tudo
tudo, inclusive herança, desde que eu permanecesse, não fosse embora. Mas a gente cresce e fala com ele, então tchau, não preciso mais, agora eu já sei andar sozinho. E isso a gente vê repetir na vida de quem é adotado, muitos assim. Claro que tem modelos maravilhosos, mas tem outros que não reconhecem aquilo que foi feito. Não estou falando nenhuma coisa inédita. Na minha família nós temos 2 casos. Então, é interessante ver como é que é o comportamento humano. E aí quando Jesus aqui em Mateus, né, ele fala, eu não vim para revogar a lei, aquilo que eu falei com vocês, mas para dar o perfeito cumprimento. A gente, para poder pecar, é tão interessante que tem 4 estágios. Então, por exemplo, Jesus falou que não matarás. Mas ele falou, mas na verdade, você já sabe que não pode matar, mas eu digo para vocês que vocês não podem ter raiva. Você acha que a gente não pode ter raiva? Não é isso que Jesus quis dizer. Porque ele sabe que a raiva é um sentimento humano, que tem hora que você vai querer matar mesmo. Ele sabe. Mas a coisa começa com a raiva. Mas para que isso vire pecado, ela tem que chegar a ser cumprida. Porque às vezes então, o namorado te traiu, o marido te traiu, alguém fez alguma coisa, aí você começa a elaborar aquilo dentro de você. E você quer vingar. Não é assim? Eu estou falando mentira. Fala, o que eu vou fazer de ódio? Também vai ver o que eu vou fazer com ele. Tá certo isso? Não.